A novidade, hoje a imprensa estampa essa novidade, é que haverá ainda hoje uma decisão sobre como vai prosseguir a votação pelo aplicativo. Se será esse aplicativo que foi desenvolvido, e pelo visto mal desenvolvido, pela fundação ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou se o PSDB chamará uma outra entidade, uma empresa privada, para, com um aplicativo mais simples, mais fácil de ser manejado, poder concluir a votação desse segmento importante em que o PSDB buscava inovar com suas prévias, que é o segmento do colégio eleitoral composto pelos filiados que não têm mandato eletivo e pelos vereadores. Essa era a novidade que o PSDB nacional quis acrescentar à sua experiência de como escolher candidatos nas outras eleições. Uma experiência que ocorreu já em São Paulo por 2 vezes e o PSDB nacional queria estender ao Brasil inteiro. Além da votação dos detentores de mandato, que já foi concluída, a votação dos membros do partido, que acorressem, que se credenciasse para votar. Foi um vexame, porque o aplicativo não deu conta. O processo de votação era de uma complexidade inextricável. Para começar, para você se credenciar, você tinha já que passar por todo um corredor polonês de exigências tecnológicas. Uma vez credenciado, na hora de votar, você passava por 2 momentos de reconhecimento facial e confirmação da sua participação no processo mediante digitação de 2 grupos de senha de 6 dígitos. Quer dizer, nem para o ingresso na caixa forte do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, é preciso cautelas de segurança tão exigentes. Isso reflete, na verdade, um problema político mais grave, que é a falta de um centro de comando no partido. Além da falta, evidentemente, de um projeto para o país que seja difundido, que seja a razão de ser do partido. Não é? Um projeto aglutinador dos seus militantes e seus dirigentes. Nós não temos mais um centro de comando. Se ironizava o PSDB dizendo que antigamente se decidia o candidato a presidente numa mesa de jantar. Não era bem assim, mas o fato é que você tinha um núcleo de dirigentes políticos que gozavam de legitimidade para tomar decisões, independentemente do fato de que o PSDB é um dos poucos partidos que tem uma estrutura de organização legitimada por eleições internas. O fato é que isso desapareceu, como desapareceu também o núcleo dirigente, o projeto e uma boa parte do nosso eleitorado que foi absorvido pelo bolsonarismo. E o que aconteceu, ministro? Porque curioso ouvir a sua análise, né? Porque o senhor parece até que está falando de outro partido, mas o senhor está falando da sua própria casa, né? Da sua própria família, entre aspas, nesse sentido, né? O que aconteceu? Por exemplo, tem lideranças do PSDB fortes, como o ex-governador Geraldo Alckmin, que nem aparece, quer sair do partido, não se sente confortável dentro do PSDB neste momento, né? E sempre quando a gente conversa com lideranças do PSDB, muito desconforto dentro desse partido. E colocam, às vezes, até como responsável disso João Dória, que chegou mais recentemente e tem sido uma liderança mais forte no partido. Qual é o motivo de tantos problemas no PSDB, senador? Eu acho que é basicamente uma falta de um projeto unificador. Né? Veja, o Geraldo Alckmin é uma figura muito importante no partido, uma pessoa que fez uma carreira política toda ela dentro de uma mesma senda, uma mesma vertente da política brasileira. Agora está hesitando entre ser vice do Lula, ir para o PSB, ir para esse partido que é um ajuntamento de DEM com PSL, ir para o partido do Gilberto Kassab. Quer dizer, é uma desorientação lamentável num líder político importante. Isso reflete realmente o fato de que o PSDB não está conseguindo hoje apresentar um projeto unificador, que possa unificar as suas lideranças em torno de um destino comum. Por isso é que nós não conseguimos chegar a um acordo, não só sobre o aplicativo, mas sobre as regras de organização da prévia. Desde o começo, houve um clima de suspeição sobre as regras do jogo. O Norberto Bobbio, um pensador italiano, dizia que o fundamental da democracia é o acordo sobre as regras do jogo. E, desde o início, havia sempre a desconfiança de que o outro estaria inventando uma regra para se beneficiar. Então, isso demonstra realmente a expressão política
de uma falta de coesão profunda em torno de um objetivo. E eu estou falando em nome, porque eu sou membro do PSDB. Né? Eu acho que foi meritório o esforço da direção de trazer para a participação o filiado normal. Vou dar um exemplo para você de como está distante o número de filiados, da participação dos filiados na vida partidária. Ribeirão Preto, cidade aqui de São Paulo, dirigida por um prefeito de primeira qualidade, que é o Duarte Nogueira. O Duarte Nogueira se elegeu com 160 mil votos, não se reelegeu, num colégio eleitoral de 450 mil eleitores. Sabe quantos filiados se credenciaram para votar? 88. Isso demonstra o quê? Um distanciamento do partido da sua base eleitoral. Olha, senador, então, isso faz... Só um minutinho, Josias. Há um esforço grande do PSDB, da direção nacional, para reaproximar o partido, a sua organização formal, dos seus militantes. E esse esforço falhou, e eu espero que seja corrigido ainda hoje. Senador, o senhor está identificando muito bem a moléstia do PSDB, que é a ausência de um projeto e tal. Agora, eu lhe pergunto, e aí pediria que o senhor fizesse uma reflexão, na medida do possível, com a franqueza que lhe é peculiar, eu lhe pergunto se o diagnóstico não tem que recuar um pouco mais no tempo, se o PSDB não errou muito ao longo desses últimos anos. Né? O PSDB quase virou governo com Aécio Neves naquela eleição em que ele teve 55 milhões de votos e foi derrotado por 3 milhões e poucos votos para Dilma Rousseff. Depois contestou a eleição, foi ao TSE e acabou se compondo com Michel Temer, depois do impeachment. O senhor mesmo virou ministro do Michel Temer. Contemporizou com Aécio Neves, quando o Aécio Neves ficou numa situação criminal muito precária. Até hoje a situação judicial do senador Aécio Neves é precária. Contemporizou também com o Eduardo Azeredo. Aí se confundia um pouco com aquilo que denunciava, que era a corrupção do PT. Quer dizer, o partido vem errando desde então, vem se misturando a essa geleia geral, cedeu eleitores ao Bolsonaro e agora se confunde com o bolsonarismo, votando com o governo na Câmara, em pautas, inclusive, que subvertem a agenda de responsabilidade fiscal que o PSDB inaugurou lá atrás. O partido não errou demais, senador? Eu participei do governo Michel Temer como ministro. O PSDB participou. Nós achamos que, tendo sido protagonistas do impeachment, nós tínhamos o dever de participar do governo segundo um acordo programático firmado com Michel Temer e que ele cumpriu exemplarmente. Na minha área de política externa, tudo aquilo que nós fizemos correspondia à melhor tradição da política externa brasileira. Então, esse ponto. Agora, eu acho que no processo de impeachment, o PSDB andou em más companhias, muito más companhias. E nós acabamos nos aproximando de uma direita extremada que absorveu um componente importante da nossa base eleitoral, que era de uma direita moderada. Quando isso acontece, quem ganha é a posição extremada. E aí nós perdemos uma parte do nosso eleitorado. Quando parlamentares do PSDB votam com o governo, votam porque as suas respectivas bases eleitorais já são bolsonaristas. E o deputado que quer se reeleger não hesita e teme enfrentar digamos, a opinião política da sua base parlamentar. Como é que você vai fazer campanha contra o Bolsonaro em um estado, sei lá, como Mato Grosso do Sul? Basicamente, fortemente bolsonarista. Mesmo Santa Catarina, o Paraná em grande medida, não é? É difícil. Então, o fato do nosso eleitorado ter sido absorvido pelo bolsonarismo é que leva a esse comportamento de adesão ao governo em pautas importantes. Né? O PSDB perdeu a sua identidade nesse momento.